poder da palavra em nossa santificação. Até aqui temos aprendido um pouco da carta de 1 Pedro. Como o próprio nome diz, o seu remetente é o apóstolo Pedro. Os destinatários são os eleitos e forasteiros da diáspora. Também aprendemos sobre o papel da Trindade em nossa salvação, a natureza da nossa regeneração, a nossa verdadeira esperança e herança no céu. Vimos também que os cristãos nasceram para a glória, são guardados para a glória, estão sendo preparados para a glória e ainda hoje, ainda no presente, podem usufruir de parte dessa glória que nos está prometida. Também vimos que os profetas não tinham um conhecimento completo da graça que eles próprios nos revelaram e que os anjos desejavam ardentemente contemplar esse mistério, mas que hoje nós temos acesso a essa mensagem. Então, tendo em vista o que já foi mostrado, na próxima sessão que vamos estudar agora, o apóstolo Pedro entrega 6 orientações quanto à santidade da vida de um filho de Deus. Nós ficamos imaginando, se nem os próprios profetas entendiam tudo o que eles estavam falando, entendiam de forma completa, porque ainda parte era mistério para eles, eles não entendiam como Jesus seria tão glorioso e ao mesmo tempo sofreria tanto. Até mesmo os apóstolos, a princípio, não entenderam, e era algo que os anjos desejavam contemplar. Certamente, os leitores desta carta, eles deveriam ter sobriedade no entendimento dessa graça. Afinal, ela foi desvendada ali na frente deles, aos olhos deles, para que eles pudessem crescer nela, pudessem receber e usufruir os frutos desse mistério revelado de Deus. Os filhos de Deus nasceram para a glória. Eles estavam sendo preparados e guardados para algo glorioso e ainda podiam desfrutar dessa glória no presente. Por isso, de modo nenhum, eles podiam continuar em suas paixões pecaminosas. Agora era hora de viver conforme a herança que tinha sido prometida a eles. E esse viver digno é viver em santidade, é ser santo. Então, quando Deus, antes da fundação do mundo, Ele viu a nossa necessidade de salvação e nos adotou como filhos, nos separou para ser um povo dele, nós passamos a ter o dever de viver realmente como um povo separado para Deus. Um povo que teme a Deus e que ama imensamente aqueles que Deus escolheu para ser a nossa eterna família, os nossos irmãos em Cristo. Hoje, nós veremos 6 orientações da Palavra de Deus que contribuem poderosamente para a nossa santificação. Ser sóbrio em seu entendimento, esperar na graça, não viver conforme as paixões mundanas, ser santo, viver em temor e amar intensamente. Em primeiro lugar, ser sóbrio. O versículo 13 diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. A primeira orientação que a palavra de Deus nos dá nesse texto e que contribui poderosamente para a nossa vida de santidade é ser sóbrio em nosso entendimento. Então, já que nós fomos salvos, já que foi revelado um mistério que os profetas desconheciam, não conseguiam entender, então é nosso dever ser sóbrio quanto ao que nos foi revelado. O versículo diz: cingindo o vosso entendimento. Então, o que é cingir o entendimento? Na época de Pedro, as vestes, as roupas, não eram como as nossas, mas existiam vestes que tinham pontas longas. E aí eles tinham que pegar aquelas pontas e amarrar no seu cinto para que eles pudessem trabalhar, para que eles pudessem caminhar. Eles tinham que cingir, amarrar aquelas pontas deles. Então, aí sim eles estariam livres para fazer as suas atividades, sem que suas roupas o atrapalhassem. Da mesma forma, nós podemos ter muitas ideias que atrapalham a nossa vida, que atrapalham a nossa vida de santidade. E a orientação é amarrar essas ideias, não dar força para que elas venham a crescer. Nós vamos inibir o crescimento dessas ideias. Então, nossa mente, as nossas preocupações, os pensamentos mundanos, nós devemos cortar isso, devemos inibir isso. E somente quando fizermos isso, nós podemos caminhar em direção à santidade. A nossa mente ela pode nos afastar ou nos aproximar de Deus.
Por isso, nós devemos ter sobriedade em nosso entendimento, para que nada atrapalhe a nossa caminhada rumo à santidade. Cingir o entendimento significa ter uma mente disciplinada, uma mente que não se motiva pelas coisas erradas, uma mente que não se contenta com as práticas pecaminosas, que não é atrapalhada pelas próprias ideias, mas que, se livrando de tudo isso, consegue caminhar tranquilamente em direção à santidade. E aí nós sabemos que enquanto vivermos aqui nessa terra, nunca será fácil cingir o nosso entendimento. Nunca será fácil ter uma mente disciplinada, ter uma mente que mantenha o equilíbrio e que é motivada pela palavra de Deus. Mas a luta continua e é o nosso dever buscar ser sóbrio em nosso entendimento. E cumprir esse dever vai nos levar a ser sóbrios. Mas sempre haverá luta, haverá dor nessa luta diária. Isso nós precisamos diariamente, porque o pecado é como se fosse uma droga que tira a nossa sobriedade. E nós precisamos sempre voltar à nossa sobriedade. O pecado é como uma droga ou um álcool que aquele drogado usa a droga e perde a sua consciência, perde o seu modo natural de raciocinar. Aquele alcoólatra que bebe e não consegue mais parar de beber. Eles usam drogas e ficam viciados. Bebem e não conseguem parar de beber. São dominados por seus vícios e trazem tudo o que não presta como consequência para a sua vida. Assim também o pecado nos vicia. Ele corrompe tudo que há em nós, qualquer virtude que possa haver em nós. Quanto às consequências ruins, nós sabemos sobre que o pecado traz consequências ruins. Mas quanto mais pecamos, mais queremos pecar. E aí nós estamos caminhando rumo à perdição, em direção a uma estrada que não vamos usufruir da glória que nos está prometida. E quando a nossa vida não parece ter mais jeito, então Deus vem com a sua poderosa misericórdia e graciosa misericórdia sobre nós. E aí nós temos um momento de sobriedade. E caímos na realidade de quanto o pecado nos machucou, quanto o pecado nos sujou, nos desviou e nos fez ser ingratos para com o nosso Pai, nos fez ser rebeldes para com o nosso Rei, o nosso Redentor, nos fez guerrear contra aquele que nos protege. Irmãos, ser sóbrio em nosso entendimento significa ser calmo, estável, controlado, ponderar os pensamentos. O cristão que se disciplina a ter essas virtudes é alguém que caminha na estrada da santidade. Mas se o mundo que nós estamos está cheio de corrupção, cheio de desonestidade, talvez pareça ser a única maneira de se dar bem, a única maneira de ter uma vida confortável. Parece que aqueles que vivem de modo pior, modo mais pecaminoso, são mais premiados por esse mundo. Então, pensando nisso, como nós podemos manter uma pureza em meio a toda essa contaminação? Tendo a mente disciplinada, para que sejamos sóbrios em nosso entendimento, quanto ao mistério que foi nos revelado, a graça de Deus, o Evangelho que é poderoso tanto para nos salvar, quanto para nos transformar diariamente. O cristão que é sóbrio em seu entendimento, ele se motiva a obedecer, olhando para a glória de Deus. Espere na graça. Esse é o segundo motivo. Versículo 13 diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, além de ter sobriedade em nosso entendimento, nós também precisamos esperar inteiramente na graça que recebemos, na graça que receberemos quando Cristo for revelado. Então, diante das perseguições e sofrimentos que os crentes estavam passando na época de Pedro, o apóstolo tenta encorajar eles a depositar a esperança que eles tinham no futuro, em algo que estava por vir. E Cristo veio na época deles? Cristo vem na nossa época? Amém? Tomara que sim. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o que nós sabemos é que enquanto Ele não vem, nós devemos ter a nossa esperança
nele. A nossa esperança deve estar baseada na certeza de que ele vem. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. E essa esperança ajudou os eleitos da dispersão a se manterem firmes, mesmo em meio aos momentos mais difíceis. E essa mesma esperança é que vai nos manter firmes em nossos momentos de sofrimento, em nossos momentos de perseguição e de provação. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa situação. E é a melhor situação que nós poderíamos estar. Filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nossa esperança não deve estar somente em parte em Cristo e em parte em nós, mas deve estar inteiramente em Cristo, completamente, toda em Cristo, nenhum pingo em nós mesmos, nenhum angostinho. Quando nós temos esperanças em nós mesmos, que nós somos capazes de algo, somos capazes de ter determinada vitória, somos capazes de realizar os nossos sonhos apenas com os nossos esforços. Então, ao menor sinal de tribulação, ao menor impacto da tempestade, das ondas, nós vamos estar desesperados, sem esperança, porque nossa esperança não vai estar guardada em algo seguro, mas no lugar mais frágil que poderia estar, em nós mesmos. Irmãos, ligando à escuridão, à hora do sofrimento, é na hora mais escura em que a nossa esperança brilha mais. Assim como é que na noite mais escura, onde nós podemos ver de forma mais brilhante as estrelas, também é no nosso momento de mais sofrimento, onde nós podemos enxergar de forma mais clara o impacto que a nossa esperança em Cristo tem. É de forma mais intensa, onde Cristo nos ilumina e não nos deixa tropeçarmos nos perigos que tem do sofrimento. As Escrituras, elas nos ajudam poderosamente quando nos orientam a olhar para Cristo, pois esse olhar fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança em tempos difíceis e concede mais da graça de Deus a nós. Então é na certeza da volta de Cristo que nós encontramos forças para esperarmos fielmente a sua gloriosa vinda. E essa verdade bíblica me faz lembrar de um corinho que eu aprendi quando eu era criança. E diz o seguinte: quem espera no Senhor tem prazer, quem espera no Senhor tem a paz, a maior alegria, o prêmio melhor, em quem espera no Senhor. Irmãos, depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Não viva conforme as paixões mundanas. Versículo 14 diz: como filhos da desobediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, a terceira orientação que a palavra de Deus nos dá nesse texto e que contribui poderosamente para a nossa santificação é não viver conforme as paixões mundanas. Pedro já mostrou como Deus nos tornou filhos dele. Agora ele afirma que nós somos filhos da obediência. Isso significa que fomos criados para obedecer, fomos salvos para obedecer a Deus. Por isso nós não devemos voltar ao modo anterior que nós vivíamos, ao modo indecente que marcou nossas vidas. Não devemos voltar a essa vida de escravidão do pecado. O versículo que diz: não vos amoldeis, traz uma ideia que nos lembra Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós temos uma mente renovada. E essa mente é renovada pelo poder do Espírito Santo. E é Ele que age em nossa santificação. Mas, por vezes, nós nos inclinamos para as nossas antigas paixões. Nós nos lembramos com saudade daqueles pequenos prazeres que eram passageiros. E nós sentimos uma vontade ardente dentro de nós, uma vontade de voltar a experimentar aquelas pequenas alegrias. Isso acontece, sabe por quê? Porque nós não estamos satisfeitos em Cristo.
porque nós estamos necessitando de algo a mais que Cristo. Você está precisando de algo a mais e vai buscar suprir nos pecados. Você que deveria estar satisfeito em Cristo, achando que Ele é o suficiente, tendo certeza disso, você busca olhar para as suas práticas antigas. Então a Bíblia, ela nos orienta a fugir dessas paixões. O povo judeu, eles olhavam com carinho, alguns dos povos, algumas daquelas pessoas olhavam com carinho para a terra do Egito, para o tempo que eles eram escravos lá, e lembravam dos seus pequenos prazeres. E nós muitas vezes olhamos com carinho também para o nosso antigo modo de viver. E isso nós não devemos fazer. Nós devemos fugir. E é isso que a palavra de Deus nos orienta. Nós estávamos conformados ao pecado porque éramos ignorantes. Mas agora nós somos filhos de Deus, filhos da obediência. Nós conhecemos a graça do Evangelho. Nós conhecemos isso. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, age sobre nós. Por vezes é necessário que Ele nos quebre. E Ele usa o sofrimento para isso. O sofrimento se torna útil nessas horas. Porque quando nós deixamos de olhar para Cristo, passamos a olhar para as nossas paixões mundanas anteriores e queremos nos moldar ao estilo de viver do mundo, o sofrimento ganha um propósito: nos quebrar. Então Deus nos quebra de forma graciosa, para que então Ele possa nos moldar à imagem do seu Filho. Ele faz uma bela obra de arte na sua vida. Ele faz um milagre em nossas vidas. No início dessa carta, nós lembramos de Paulo, que era um dos maiores perseguidores da igreja. Mas, pouco tempo depois, ainda no primeiro capítulo da carta de 1 Pedro, nós já citamos uma carta que Paulo escreveu aos romanos, onde ele diz: não vos conformeis com este século. Então nós podemos ver que Deus quebrou Paulo com cegueira, com perseguição, com açoites, com dores. Deus o quebrou e transformou ele num vaso de bênção. E aí sim nós podemos ver que milagre aconteceu na vida deste homem. Ele se transformou em um homem de Deus. Deus o transformou nessa pessoa. E assim também Deus tem um milagre para fazer em sua vida. Não foi sem propósito que Ele te tornou um filho da obediência. Não é sem motivo que Ele te repreende, te exorta. Não é à toa que o seu pastor, os seus irmãos chegam até você e mostram o seu erro e te chamam ao arrependimento. É por causa da igreja de Cristo que está na terra que Deus age aqui com o Espírito Santo dele. Então nosso Deus tirou essa ignorância de nós. Ele nos revelou o seu Filho Jesus Cristo e nós podemos ter salvação através dele. E ele trabalha na vida de homens, mulheres, jovens, crianças. Trabalha na sua vida. Então tudo isso porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos filhos da obediência. Mas nós somos filhos de Adão, herdeiros de Adão. Nós herdamos o quê? As paixões mundanas. Nós herdamos a natureza terrena. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Mas quando Deus nos torna filhos dele, nós passamos a herdar algo de acordo com a natureza de Deus, a santidade. Nós nos tornamos santos. E esse é o próximo ponto que veremos. Seja santo. Versículos 15 a 16 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus é algo que dá para ver de longe. Está em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é, em toda a sua palavra. E existe um abismo que não dá nem para descrever entre a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. Mas o chamado que Deus nos faz é: sede santos, porque eu sou santo. E é uma ordem que nunca foi mistério para ninguém. É uma ordem que já está
na palavra dele, na revelação dele há muito tempo, desde os tempos antigos. E se quando as nossas autoridades nos mandam coisas simples como ficar em casa, nós devemos obedecer, quando a nossa autoridade suprema, que é Deus, pede, manda, ordena que nós possamos refletir o caráter dele em santificação, nós devemos fazer o máximo esforço possível para obedecer. E sabemos que esse esforço só é possível se o Espírito Santo estiver agindo em nossas vidas. E essa santidade, ou seja, essa separação do mundo, essa singularidade de ser um filho de Deus em meio a um povo que é rebelde, precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Às vezes, sem perceber, a gente faz uma separação entre o que é profano e o que é sagrado, entre o que é secular e o que é sagrado. E aí tudo que invoca o nome de Deus diretamente, nós dizemos, aqui é sagrado. E aquelas coisas que não invocam o nome de Deus diretamente, como trabalho, amizade, aqui é secular. E às vezes há uma divisão. Só que a Bíblia não traz essa divisão. Essa divisão é criada em nossa mente e é algo errado. E aí, quando nós consideramos que a nossa vida é totalmente sagrada, é totalmente direcionada a Deus, então nós teremos uma vida marcada por isso. Aquilo que envolve diretamente o nome de Deus é tudo que a gente fizer, porque Deus está sempre diante de nós. Tudo é sagrado. Então nós devemos ter isso em mente. O tempo todo Deus está diante de nós. E por isso devemos viver a vida como um todo em santidade, a vida como um todo em glória, para glorificar a Deus. E meu irmão, quando você entende a mentalidade de que você deve glorificar a Deus em tudo, você vai ter sua vida marcada por isso. Eu me lembro muito bem quando, aos 14 anos, eu fui para o meu primeiro retiro de jovens. E aí, chegando lá, o tema do retiro era uma vida que glorifica a Deus. E o pastor trouxe vários estudos de como podemos glorificar a Deus nas várias áreas da nossa vida. E aquilo marcou minha vida. 11 anos depois, eu ainda estou lutando para glorificar a Deus em todas as partes, em todas as áreas da minha vida. Uma luta com derrotas e vitórias, mas uma luta que marca a nossa vida e que vale muito a pena, que traz uma grande alegria para a nossa vida. Em quinto lugar, viva com temor a Deus. Versículos 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, sendo as boas obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes a fé de Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então a quinta orientação que a palavra de Deus nos dá nesse texto e que contribui poderosamente para a nossa santificação é viver com temor a Deus. Logo no início desse versículo, Pedro liga o nosso temor a Deus pelo fato de Deus ser o nosso Pai. E aí nós devemos amar o nosso Pai Celestial, nós devemos reverenciá-lo, respeitá-lo, adorá-lo e temê-lo. Uma história muito fofinha da vida real que eu vi e nos faz pensar como é lindo a imagem de Deus como o nosso Pai. É de um menino, apenas 4 anos, filho de um pastor. Ele acordou poucos minutos depois de ir dormir dizendo: papaizinho, papaizinho. E sua mãe colocou no colo para tentar conter o choro dele, mas ele continuava chorando e soluçando, até que o papaizinho dele entrou no quarto e imediatamente ele silenciou. E agora o que a mãe dele ouvia, não ouvia mais. Era um soluço que tinha parado, era um choro que tinha sido consolado. Depois, aquela pequena criança, aquele pequeno menino, compôs e começou a cantar.
te amo, papaizinho, e cantou isso muitas vezes. Então essa história nos mostra que até mesmo os nossos pais aqui na terra podem nos consolar, quanto mais o nosso Pai do céu. Meus irmãos, é muito bonito, é muito bela a imagem de Deus como nosso Pai, do referencial que nós devemos ter aqui na terra, que devemos temer, devemos obedecer aos nossos pais. Mas o nosso Pai Celestial nós devemos ter temor, devemos reverenciá-lo, porque a nossa existência depende dele. Tudo que temos depende dele, tudo que somos veio dele. E esse Pai, ele julgará os filhos de acordo com as obras. E aí ele não tem filhos prediletos, ele não vai julgar de forma parcial. Porque esse é o caráter do nosso Deus, o nosso Pai, o nosso juiz. E por isso nós devemos temê-lo durante a nossa peregrinação. É importante pensar sobre a nossa peregrinação aqui na terra, quando nós lembramos do povo judeu, que estava peregrinando do Egito rumo à terra prometida. E hoje nós peregrinamos daqui da terra rumo ao céu. Não que a entrada na terra prometida seja a entrada no céu, porque nem Moisés entrou. Mas é importante lembrar que é uma peregrinação de sofrimento. Mas que mesmo durante essa peregrinação devemos ter temor a Deus, porque Ele nos julgará de acordo com nossas obras que tivermos aqui na terra. E aqui Pedro começa mostrando que nós fomos resgatados de um viver inútil para um viver em santidade. E no contexto dos primeiros cristãos, a escravidão era presente na vida deles. Eles podiam ser escravos porque tinham ficado falidos financeiramente por causa de uma guerra, porque já nasciam escravos, mas também eles podiam ser resgatados com ouro ou prata. E o resgate que Cristo faz de nós é algo muito mais precioso do que ouro ou prata, que era a principal moeda naquela época. E é unicamente por meio desse precioso sangue, desse precioso resgate, que muitas pessoas têm acesso à salvação. E foi por meio do sangue de Jesus Cristo que você foi resgatado da sua vida de escravo do pecado. E agora você vive na liberdade de ser escravo de Cristo, escravo do melhor Senhor possível. Em sexto lugar, ame intensamente os seus irmãos. Versículos 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A forma como nós nos relacionamos influencia muito na nossa vida de santidade. Por isso que o relacionamento que nós temos com os nossos irmãos, ele deve refletir o relacionamento que o nosso Pai Celestial tem conosco. Deve refletir a forma com que Ele nos ama, um amor verdadeiro. E é baseado nesse amor que nós devemos amar os nossos irmãos. Então nós fomos purificados, fomos regenerados. E isso nos prepara para amar de uma forma pura. Isso nos torna capazes de termos um coração puro e amoroso para com os nossos irmãos. E um amor que tem interesse. Não é um amor sem interesse, mas um amor que tem interesse em ver a glória de Deus através dos nossos relacionamentos. Um amor que tem interesse em ver o bem-estar do outro. E um amor que tem interesse em ter a sua própria santidade nos relacionamentos. Nós podemos ter segurança em amar intensamente, pois nós não vamos buscar confiança na reação dos nossos irmãos ao nosso amor, mas em Cristo. Ele que nos resgatou de uma forma que não pode voltar atrás.
pois foi mediante a palavra viva e permanente. E por isso nós temos acesso ao mistério que até os profetas não conseguiam entender e os anjos desejavam conhecer. Irmãos, vão e vêm, pessoas morrem e nascem diariamente, mas a Igreja de Deus está permanente aqui até o dia que Ele quiser. E nessa igreja nós participamos desse corpo, temos uma peregrinação, e nessa peregrinação nós devemos amar os filhos de Deus. Essa palavra que nos foi revelada é o Evangelho. E esse Evangelho que foi entregue a mim e a você é algo que traz esperança para a nossa vida. Então nós devemos viver esse Evangelho, devemos obedecer, devemos ter alegria em compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Ela é poderosa o suficiente para nos salvar. E é poderosa o suficiente para contribuir com a nossa santificação. Hoje nós vimos aí 6 orientações da palavra de Deus que contribuem poderosamente para a nossa santificação. Em primeiro lugar, vimos que devemos ser sóbrios em nosso entendimento. Em segundo lugar, que devemos esperar inteiramente na graça. Em terceiro, não viver conforme as paixões mundanas. Em quarto lugar, devemos ser santos, como o nosso Deus é santo. Em quinto lugar, viver em temor ao nosso Pai Celestial. E em sexto lugar, amar intensamente os nossos irmãos. Que Deus os abençoe.